Tropicais, Dr. Natan Portela, possui 17 leitos de UTIs. O Hospital Geral do Monte Castelo, 7 leitos. O Hospital São Marcos, que é da rede privada, tem 30 leitos à disposição para o tratamento das doenças mais graves. E todos eles estão ocupados nesse momento. O Hospital de Urgência de Teresina, Zenon Rocha, que é o HUT, né, Hospital de Urgência, 81,3% dos leitos ocupados nesse momento. O Hospital São Paulo, 83,3% também. O Hospital Universitário da UFP só tem 20% dos leitos disponíveis, 80% estão ocupados até aqui. Leitos do Estado, do Hospital Pronto Médio, 83,3% estão também ocupados, ou seja, o nível de ocupação em alguns dos hospitais da rede privada já é bem elevado. Alguns da rede pública já totalmente ocupados e estes numa quantidade realmente muito maior. E aí? É um sinal péssimo, ruim, difícil? Como é que os médicos e os especialistas têm encarado essa rotina dos números de leitos de UTIs e suas ocupações? Indira Gomes, ao vivo, fala conosco sobre este assunto. Indira, boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Joelson. Como você colocou aí, 73,2% dos leitos de UTI da capital já estão ocupados. Nós temos 3 hospitais onde não há nenhuma vaga de UTI. O Hospital Natan Portela, o Hospital do Monte Castelo e também o Hospital São Marcos. Outros 4 hospitais já estão com mais de 80% dos leitos destinados à UTI ocupados. São eles o HUT, o Hospital São Paulo, o Hospital Universitário e também o Hospital Pronto Médio. Isso a gente está se referindo a leitos de UTI. Quando a gente se refere a leitos clínicos destinados à Covid-19, a taxa de ocupação em Teresina é de 60,3%. Não tem mais vagas em leitos clínicos no HPM, que é o Hospital da Polícia Militar, no Hospital Universitário, no Hospital do Monte Castelo e no Hospital São Marcos. A gente está falando aí de capital. Quando a gente pega esses dados e leva para o estado inteiro, em todo o Piauí, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 51,5% e a taxa de ocupação dos leitos clínicos é de 52,1%. Aí a gente se pergunta como é que fica a situação em um hospital que já está com todos os leitos de UTI ocupados, como é o caso aqui do Hospital Natan Portela, onde a gente está agora. Se acontecer, por exemplo, de um paciente que está internado em um leito clínico precisar de uma UTI nesse hospital, como é que fica? É isso que a gente vai saber agora com a diretora do hospital, doutora Elna da Silva. Boa tarde, doutora Elna. Boa tarde a todos. Todos os leitos de UTI do hospital estão ocupados? Quando a gente trabalha com leitos, a gente sempre tenta trabalhar com alguma vaga de UTI, porque aqui é um hospital que não é exclusivamente terapia intensiva, a gente tem realmente uma retaguarda de enfermaria, né? Temos enfermaria, inclusive enfermarias, leitos Covid, né? Que são 12 leitos clínicos que a gente chama. Então a gente recebe esses pacientes, são pacientes no perfil moderado de Covid, que é aqueles que geralmente estão em uso de oxigênio, ou com máscara com reservatório, ou catéter, e que a gente sabe que pode ser que essa atenção, que esse cuidado não seja suficiente. Então, ele pode precisar da unidade de terapia intensiva, né, para continuar os cuidados. Quando a gente tem essa retaguarda, quando a gente tem alguns leitos vazios, a gente sempre deixa pelo menos 1 ou 2 leitos das nossas UTIs reservados para caso haja piora nesses pacientes. Então, o que a gente tem hoje é porque realmente lotou tanto pacientes vindos regulados, como nossos pacientes de enfermaria que precisaram descer e ocuparam, portanto, 100% das vagas. Então, a gente acaba ficando com a UTI totalmente lotada nessa situação. Qual é o risco que acontece? Por que esses números de ocupação de UTIs são tão importantes? Os leitos de UTI Covid, eles estão todos na regulação de leitos, né? Os nossos leitos dos hospitais do Estado. Então, a Central de Regulação de Leitos, eles têm o domínio sobre esses leitos de UTI especificamente, e esses pacientes vão sendo regulados a partir de diversos hospitais da rede, colocam na lista da regulação e eles direcionam esse paciente para o leito de UTI que estiver vazio. Então, como a gente está lotado, nós estamos fora, né? Nossos leitos não estão sendo oferecidos nesse momento para a rede. A nossa preocupação num hospital, né, como o nosso, que tem também leitos clínicos, se um dos nossos pacientes tiver uma piora dos que estão em leitos comuns e necessitar da terapia intensiva, a gente vai ter que colocá-lo na fila para poder conseguir vaga em outro serviço, né? Então, isso às vezes dificulta um pouco, demora mais a chegar
chegada até um leito. É mais fácil quando você tem um leito dentro do próprio hospital, né? Mas a gente fica sempre vigilante em torno desses pacientes, já vai ficando mais atento àqueles pacientes que têm melhora clínica dentro da UTI, que já tem condição de vir para o leito de enfermaria e para poder descer um outro. Então a gente tem um trabalho mais árduo da equipe, né, de ficar atento para esses casos, para tentar manejar bem esses leitos. Bom, o outro assunto que vai ser abordado hoje no Jornal do Piauí, e eu já antecipo essa discussão perguntando à senhora, é sobre a falta de medicamentos. O Hospital Natan Portela é um dos hospitais listados pelo Conselho Regional de Medicina, onde há falta de medicamentos indispensáveis para a sedação dos pacientes na UTI. Qual é a situação hoje do seu estoque? Bem, a gente trabalha sempre com esse estoque no limite, né? A gente tem realmente um grupo de medicamentos que a gente considera essencial na situação do paciente com Covid. Na verdade, qualquer paciente que precise de ventilação mecânica, independente de Covid ou não, existe um grupo de medicamentos que são importantes. Esses medicamentos servem para deixar o paciente sedado e relaxado, né? No momento dos procedimentos, que é necessário que ele seja entregue ao ventilador, como a gente chama, para que seja feito todo o procedimento. Ele tem que estar com a musculatura relaxada, dormindo, e, claro, medicamentos para que não haja sofrimento, como dor, né? Então, esse conjunto de medicamentos, além de alguns medicamentos que a gente chama de vasopressores, medicamentos para controle de pressão arterial e tudo mais, injetáveis. Esses medicamentos são essenciais em qualquer UTI e, com a demanda do Covid, eles passaram a ser mais exigidos, porque nós mais que dobramos os leitos de terapia intensiva no estado, e o país inteiro e o mundo inteiro. Então, esses medicamentos que antes eram produzidos em quantidade suficiente, agora começaram a ficar insuficientes para atender a demanda. Então, aqui no estado do Piauí não é diferente. Na verdade, existe uma busca incessante, domingo a domingo, de toda a equipe, dos diversos hospitais e da própria Secretaria de Saúde, em busca dessas medicações, para poder não deixar faltar e a gente poder dar a melhor assistência ao paciente, né? E essa busca é contínua. Hoje a gente tem 10 medicamentos do kit completo, 10 estão em falta, mas a gente às vezes consegue fazer uma combinação de outros medicamentos existentes para compensar a falta daqueles medicamentos. Então, no momento, a gente tem conseguido conduzir bem os casos a partir dessa combinação, né? Uma conversa com os próprios médicos da UTI que vão selecionando qual a combinação que a gente pode fazer e medicamentos que podem substituir aqueles que estão em falta, mas os estoques realmente trabalham sempre dentro de um limite e a gente vem conseguindo suprir isso com dificuldade, toda a rede, né? Bom, a gente agradece, então, a participação da doutora Elna Amaral, que é diretora aqui do Hospital Natan Portela, relatando um pouco já essas dificuldades diárias de quem está na linha de frente da Covid-19. Joel.